A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Aqui é o pastor Carlos Cardoso para mais uma novidade. Queridos, nós queremos ter um relacionamento mais de perto com vocês e precisamos do seu contato. E nós criamos um mecanismo que você vai mandar um e-mail para o contato@apocalipsenaveia.com e você vai ganhar um livro totalmente gratuito, um e-book nosso, no seu e-mail. Isso é para nós mantermos contato diante de tudo que está acontecendo diante dos nossos olhos, diante de toda a censura, para nós termos um banco de dados para mantermos relacionamento com vocês. Caso eles nos tirem do ar do Facebook, do YouTube, de todas as plataformas, de alguma forma nós vamos manter contato. Além do seu contato do telefone, né? Eu tenho um banco de dados de mais de 7.800 contatos. Muitas pessoas ainda não têm relacionamento direto conosco. E nós criamos esse mecanismo de ter o seu e-mail. Você vai mandar um e-mail para contato@apocalipsenaveia.com e você vai estar recebendo um livro totalmente gratuito, As Revelações do Apocalipse, um livro do pastor Carlos Cardoso. Então, não deixe de enviar, tá aí na descrição um e-mail, envie agora e você vai receber automaticamente esse livro, esse e-book, totalmente gratuito no seu e-mail, tá bom? Deus abençoe poderosamente, não deixe de fazer isso agora. Quero deixar uma palavra de Deus ao seu coração. Eu vou ler um texto de Romanos capítulo 5 e nós vamos ter uma breve meditação da palavra. Romanos capítulo de número 5, nós vamos ler o versículo de número 1, versículo de número 1 ao versículo de número 10. Queridos, não deixe de nos ajudar. Terça-feira é dia de grandes desafios. Eu estou com algumas pessoas que eu vou enviar cesta básica amanhã. Cesta básica. Nós vamos estar enviando cestas básicas, né? E temos os programas de rádio para acertar essa semana e outras responsabilidades. Então, todos que puderem semear, semeiem no reino, faça aquilo que Deus tocar no seu coração. Nós precisamos da sua ajuda para ir mais longe. Nós estamos igual Neemias, numa grande obra e não podemos parar. Nós não podemos nos distrair. Não podemos olhar para a direita e para a esquerda. Terça-feira, irmã Cris, é meu aniversário. Graças a Deus, vou fazer 40 anos, meu irmão. Terça-feira, 4.0. Graças a Deus. Eu fui um testemunho aqui, vou contar um testemunho para vocês que me impactou. Sábado passado eu fui visitar um local aqui em Joinville que deu assistência a moradores de rua. Eu fui lá para conversar com as pessoas. E eu fiquei impactado, meu irmão, com o que aconteceu. Aí você vê a obra que Deus fez na sua vida. E ali conversando no ginásio, eu encontrei um jovem que usou droga comigo. Eu, há 23 anos atrás, né? Eu me converti no ano 2000, mas eu acredito que a última vez que eu vi esse jovem faz uns 23 anos atrás. E até peço oração por ele, o nome dele é Alexandre. E aí eu comecei a conversar com ele, ele não me reconheceu, porque eu pesava na época que a gente usava droga junto. Eu pesava na época uns 45 quilos. Hoje eu tenho 107 quilos, preciso emagrecer. Então ele jamais iria me reconhecer. Nós vamos orar pelas vidas que querem voltar para Jesus. Em nome de Jesus. E o que acontece, meu irmão?
ele não me reconheceu, daí eu comecei a falar, eu morava ali, a minha avó morava ali na rua, e Deus abençoe irmã Ângela Carvalho pelo seu aniversário. Eu morava ali na rua, daí ele falou, cadê o Carlos? Ele perguntou, cadê o Carlos? Aí eu dei risada, porque ele um dia me reconheceu e falou, eu sou o Carlos. Aí ele levou um susto, meu irmão. Ele levou um susto e falou, pra mim, eu tô perguntando aqui quem é o Carlos só pra saber, porque me falaram que ele tinha morrido. Obrigado, irmão Eduardo. Aí sabe o que acontece? Passou um filme na minha cabeça, meu irmão, porque se Jesus não tivesse me tirado da droga, talvez eu estaria morto, ou eu estaria preso, ou eu estaria na mesma situação que este jovem, que fazem mais de 25 anos que ele usa droga e não consegue se libertar. Então eu fiquei tão impactado, morri para o mundo, isso aí mesmo, irmã Lucrece. Morremos para o mundo. Mas sabe o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer para vocês que passou um filme na minha cabeça, porque era para mim estar no mesmo lugar que ele estava. Mas Jesus transformou a minha vida, fazem 21 anos que eu prego o evangelho. Jesus transformou a minha vida. E eu parei diante dele e falei, o que Deus fez na minha vida, ele pode fazer na sua vida também. Então veja que Deus, ele muitas das vezes mostra para você em situações o que ele tem feito pela sua vida. Meu irmão, nunca se esqueça. Eu prego uma mensagem que eu falo sobre isso. Nunca se esqueça da sua manjedoura. Você sabe o que é a manjedoura para nós? É o dia que Jesus nasceu no nosso coração. É o dia que Jesus nasceu no nosso coração. Nunca se esqueça do dia das pequenas coisas. Deus abençoe o irmão Luiz Robson, se converteu 2 anos antes de mim. Nunca se esqueça do dia das pequenas coisas. Porque o dia que Jesus entrou no seu coração, que você aceitou ele ou ele te aceitou, foi o dia que a sua vida passou a ter sentido. Foi o dia que a sua vida mudou. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Então Deus me mostrou o que ele tem feito e o que ele já fez por mim, meu irmão. Numa simples conversa, Deus mostrou algo muito forte para mim. Vamos ler a palavra Romanos capítulo 5. Glória a Deus. Olha lá. Eu vou falar sobre o poder da justificação hoje. Deus abençoe o irmão Cleibson pelo seu testemunho. Olha aí, justificado, Romanos capítulo 5. Justificado, pois, mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente o acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém se anime a morrer? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Porque se Cristo,
Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nesses 10 versículos, eu vou ser breve, mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós temos os benditos frutos da justificação. Meu irmão, essa é uma doutrina da salvação. Quando você estuda sobre soteriologia, soteriologia é a doutrina da salvação, que vem a regeneração, a adoção. E uma das doutrinas da salvação se chama justificação. Pouco ensinado, pouco pregado, mas é uma das doutrinas mais maravilhosas que está incluída na doutrina da salvação, que é ser justificado pela fé. Eu quero fazer um exemplo que eu sempre faço quando eu dou aula, né? Hoje eu estou pregando, mas eu quero dar um exemplo aqui para vocês. Imagine, meu irmão, eu quero que vocês imaginem agora, né? Imaginem aqui, ó, esse pedaço de papel rosa na minha mão esquerda. Sou eu salvo. E esse papel rosa na minha mão direita é uma pessoa pecadora, um ímpio. Você olhando para esses dois papéis aqui que representam o lado esquerdo o pastor Carlos e o lado direito uma pessoa pecadora que não aceitou Jesus. Tem diferença entre o Carlos e o ímpio? Olhando humanamente para nós, não tem. Mas o Carlos, que está aqui na mão esquerda, ele aceitou Jesus. E no ato que eu aceitei Jesus, eu fui justificado. Mas eu não fui justificado por causa dos meus atos de justiça. Eu fui justificado pelo sangue que Jesus derramou. Então, o que aconteceu com o Carlos? Eu recebi o manto do sangue. Imagine que agora o verde aqui é o manto do sangue. Olhando humanamente, você vai me ver igual um pecador. Mas olha como Deus me vê. Quando Deus olha do céu à terra, Deus não vê o Carlos só. Deus vê o sangue de Jesus sobre a minha vida. Então qual é a diferença diante de Deus? É que o ímpio, Deus vê o pecado dele. E o Carlos, Deus olha e vê sangue. Deus não vê o pecado, Deus vê sangue. Deus não vê minhas misérias, Deus vê sangue. Deus não vê tudo o que aconteceu na minha vida passada, Deus vê o ato da justiça do seu Filho. Porque eu não sou salvo pelos meus méritos. Eu não sou justificado pelos meus méritos. Eu não sou perdoado pelos meus méritos. Eu sou justificado, eu sou salvo, eu sou perdoado pelo sangue que está sobre mim. E uma das questões mais fortes da doutrina da justificação é que Deus não vê mais pecado sobre o salvo. Deus vê sangue. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Sabe o que é isso, meu irmão? Ela vai me perdoar, mãe Najara. Sabe o que é isso? Deus não vê o pecado, Deus vê o sangue. Pastor, então se Deus não vê mais pecado, eu vou viver pecando. Se Deus não vê mais pecado sobre mim, eu vou viver no erro. Não, meu irmão. Porque quem é perdoado, ele não tem mais prazer no pecado, ele tem prazer em adorar e glorificar a Deus.
Porque a justificação gera frutos naquele que é perdoado. E o primeiro fruto que a justificação traz sobre nós é a paz. Olha o que está escrito no versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Meu irmão, a paz, ela é relacionada. Ela vem de relacionamento. O ser humano, ele só tem paz genuína se ele tiver paz com Deus, paz com o próximo e paz consigo mesmo. Eu quero dizer a todos aqui, um dos maiores frutos da justificação é que ela gera em nós paz com Deus. E a paz com Deus, ela vem através de uma consciência limpa. A paz com Deus, ela é gerada porque eu não consigo mais viver longe dele. E por mais que eu erre, eu sempre vou estar aos pés dele, dizendo, tem misericórdia de mim. Porque a justificação me gerou paz com Deus. E se ela gerou paz com Deus, eu posso ter relacionamento com ele. Se eu tenho paz com Deus, eu posso ter intimidade com ele. Se eu tenho paz com Deus, eu não vou ter medo dele, mas eu vou ter prazer de estar na presença dele. Oh, Espírito de Deus. Orebacande, oremaia. Não existe lugares, meu irmão, eu tenho lugares que eu vou de vários homens e mulheres de Deus que você sente uma paz tão grande na casa dele, que você não tem vontade de ir embora da casa. Sabe por quê? Porque tem paz. Então, aonde tem paz, a nossa alma se sente bem. Aonde tem paz, a nossa alma tem prazer de ficar. Agora, olha o que a Bíblia diz, através do ato da justificação, nós temos paz com Deus. Segundo, pelo ato da justificação, está no verso 2, nós temos acesso à graça. Olha só, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça. Você sabe o que é que a justificação faz? A justificação gera o favor imerecido sobre nós. Eu quero dizer a todos aqui, meu irmão, eu quero dizer a todos aqui, ninguém aqui merece perdão. Eu não mereço perdão. Você não merece perdão. Mas mesmo sem merecer, nós vamos chegar lá. Ele nos amou primeiro. Mesmo sem merecer, quando nós éramos maus, ele nos amou primeiro. Então, o acesso à graça vem pelo ato da justificação. Porque quando você se quebranta e se vai à presença de Deus, você tem acesso à eternidade pelo sangue que está sobre a sua vida. Você tem acesso à presença do Todo-Poderoso pelo sangue que está sobre a sua vida. Você tem acesso à sala do trono do Todo-Poderoso pelo sangue que está sobre a sua vida. E você vem de lá cheio de graça. O que é uma pessoa cheia de graça? É cheia do favor imerecido de Deus. A justificação, ela te gera o acesso à graça. Oh, glória ao nome de Jesus. E eu abro um parênteses porque Deus já está falando com alguém aqui. Não fique prostrado diante do pecado. Você tem marca de sangue sobre a sua vida e pelo poder do sangue, da justificação, que te justificou, você tem acesso à sala do trono. E o escritor aos Hebreus disse, chegamos, pois, com confiança diante do trono da graça,
a fim de recebermos graça e misericórdia e de recebermos ajuda em tempo oportuno. Chegue diante do trono da graça. Você tem acesso ao trono da graça pelo poder do sangue que foi derramado pela tua vida. A tua alma está querendo te aprisionar, mas a tua alma tem dono, ela foi comprada com o sangue de Jesus. Ela foi comprada com bom preço. Remandel igidjo rebai, aleluia. Acesse a graça de Deus nessa noite. Você tem liberdade para isso, glória ao nome do Senhor. Agora, além do fruto da justificação te gerar paz, te gerar acesso à graça, está no verso 2. O fruto da justificação gera em nós uma esperança de glória. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Sabe o que é isso, meu irmão? Quando você está envolvido com a graça, você tem uma esperança viva. Você tem uma expectativa. Uma expectativa da glória que te aguarda. Veja que o apóstolo Paulo, ele teve a oportunidade de ir ao terceiro céu. E ele viu coisas inefáveis. Ele próprio disse. E ele se viu na sua miséria, na sua pequenez. E você vai ver que Paulo, ele declarou que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ainda não desceu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas veja que o próprio apóstolo Paulo, ele declarou o poder, porque isso gera em nós uma expectativa. Por mais que nós não vimos, não ouvimos e ainda não desceu ao nosso coração, por mais que tudo isso não aconteceu, nós temos uma expectativa que isso vai se manifestar na nossa existência. Que tudo isso vai se manifestar. Que tudo isso que nós vemos hoje por sombras, como por um espelho, um reflexo só, vai se tornar uma grande realidade na nossa vida. Então o poder de ser justificado gera em nós a paz com Deus, o acesso à graça e uma expectativa de glória. Mas agora vem mais, que eu acho mais tremendo, é o que está no verso 4. Quando nós somos justificados, sabe o que nós temos também? Nós temos alegria no sofrimento. E veja que no versículo 3 a 5, o apóstolo aqui está dizendo: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Quando nós somos justificados, nós nos gloriamos nas tribulações. Existe um hino da harpa cristã que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritas em tribulações. Por quê? Porque a tribulação, ela produz esperança, experiência. Ela produz perseverança. E a perseverança produz experiência. Agora entenda, meu irmão. A palavra tribulação, ela vem de um objeto chamado tribúlio, que era para
descascar amêndoas. Então imagine que aquele era um negócio que rolava. Então eles colocavam as amêndoas e pegavam aquele objeto chamado tribulho e passavam em cima da casca. Isso é uma das interpretações de tribulação. Ela vem para tirar a casca da nossa vida. Então o tribulho passava sobre as amêndoas e ia tirando a casca para sair o que era bom da amêndoa. A tribulação na nossa vida é para tirar as cascas da nossa vida. E é por isso que pelo ato da justificação nós nos gloriamos nas tribulações. Porque nós sabemos que a tribulação está tirando aquilo que não presta de nós. Aleluia! Oh Espírito Santo de Deus, e além da tribulação tirar o que não presta de nós, ela vai gerar em nós, aleluia, a perseverança. Porque quem passa por tribulação sabe aguardar. Quem passa por tribulação sabe que Deus está no controle de tudo. Então ele não vai desistir, ele não vai parar. Por quê? Porque ele é perseverante. Ele tem perseverança. E a perseverança produz nele a experiência. E a experiência vai gerar nele a esperança. Meu irmão, suporte a tribulação. Glorifique a Deus no meio da tribulação. Entenda que todo vale tem o fim, e vale é lugar de passagem. Que toda tribulação ela passa, mas quando você passa pela tribulação, você sai do outro lado mais forte. Você sai do outro lado com mais músculos espirituais. Quando você passa pela tribulação, você se gloria pela tribulação. Você vê a manifestação da glória e do poder de Deus. Porque a tribulação ela vai gerando forças espirituais em você. A tribulação ela vai gerando músculos espirituais em você. A tribulação vai gerando em você a perseverança, e a perseverança a experiência vai gerando a esperança. E isso vai gerando relacionamento, mas aquilo que aquilo que não presta, a tribulação vai tirando da nossa vida. Uma das coisas que a tribulação gera em nós é paciência. E meu irmão, Moisés foi conhecido na Bíblia como o homem mais paciente do mundo. E sabe por que Moisés era paciente? Porque ele passou por muitas tribulações. A tribulação ela gera paciência. Esses dias um camarada falou para mim, eu até falei isso no culto no Zoom. Eu disse assim, olha, o camarada falou para mim, você é tão paciente que dá até raiva da tua paciência. Dá até raiva, você é tão paciente que dá até raiva da tua paciência. Por que, meu irmão? Porque quando você passa por muita tribulação, você vê o controle de Deus em todas as coisas. Quando você anda de carro e alguém te fecha, não adianta você buzinar e xingar. Quando você passa por muita tribulação, você fica num congestionamento, você não vai ficar murmurando, gritando, esperneando. Sabe o que você vai fazer? Deus está me livrando de alguma coisa, por isso que Ele me quer parado aqui. Quando você... Essa tribulação, ela vai gerando uma paciência em você que incomoda as pessoas que estão à tua volta. Por quê? Porque está todo mundo desesperado e você está paciente. Eu fico imaginando, meu irmão, as ondas batendo na embarcação, os discípulos desesperados e Jesus dormindo sobre uma almofadinha no meio de uma tempestade. Paciência no meio da tribulação. Paciência no meio da tribulação. E veja que os discípulos foram até Jesus
e disseram: o Senhor não se importa de nós perecermos aqui. Jesus levantou do sono e disse: homens de pequena fé, até quando eu vou estar com vocês? Até quando eu vou estar com vocês? Aleluia! Aleluia! Meu irmão, quando você é justificado, pelo sangue de Jesus, você se gloria nas tribulações. Porque a tribulação gera perseverança, perseverança, experiência, experiência gera esperança. Agora entenda que tudo isso manifesta sobre nós o amor de Deus. E o que está escrito no versículo 5 a 8 é uma das passagens mais lindas da Bíblia. Porque a Bíblia está dizendo aqui: ora, a esperança não confunde. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Agora, olha o amor de Deus. Porque quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Aleluia. Verso 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Meu irmão, entenda que ele te enxergou no pecado. Ele te enxergou quando você ainda era fraco. E a Bíblia é muito clara: alguém aqui morreria por alguém bom, quanto mais morrer por alguém ruim. Eu tenho certeza que você não morreria por um estrupador, você não morreria por um assassino, você não morreria por um assaltante, você não morreria por um viciado em droga. Você não morreria por um médico, você não morreria por um advogado, você não morreria pelo bom, quanto mais morrer pelo injusto. Agora olha o que a Bíblia está dizendo: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Eu quero fazer uma pergunta para você: existia alguma coisa boa em você para Deus te escolher? Você é crente hoje porque você era bonzinho no mundo. Você é crente hoje porque você era uma pessoa maravilhosa, você pagava suas contas em dia, você não falava mal de ninguém, você não fumava, não bebia, não se prostituía, não usava droga. Você é crente hoje porque você era a pessoa mais maravilhosa do mundo. Sabe por que você é crente hoje? Porque você é salvo hoje. Porque ele te amou tanto que ele não viu os teus pecados. Ele morreu por amor à tua alma e para te libertar da escravidão do pecado. E o poder da escolha de Deus, ela é ilógica, ela é loucura para o mundo. Porque Deus só escolhe fracos. Ele morreu por prostitutas, assassinos, estrupadores. Jesus morreu pela raça mais ruim que habita no mundo. Que para alguns de nós, eles mereciam o inferno, mas Jesus morreu
perdoou, salvou, libertou, transformou e deu direito de vida eterna. Então por isso que para o mundo é uma loucura você dizer que é salvo hoje. Porque ele te escolheu quando você estava na bebida. Quando você estava com uma arma na cintura, quando você estava com a cabeça cheia de cocaína, quando todos viraram as costas para você, quando você estava com a tua casa cheia de idolatria, ele te escolheu quando a tua vida estava destruída, quando não tinha mais sentido, quando todos olhavam para você e diziam: o fim, vai morrer, vai para a cadeia, isso não presta para nada, isso nunca vai dar nada na vida. Jesus olhou e disse: é meu. É minha, eu morro por ela porque eu a amo mesmo estando do jeito que está. Eu vou lavar no meu sangue, eu vou purificar no meu sangue, eu vou restaurar, eu vou libertar. E eu vou tornar justa aos olhos do meu Pai pelo meu sangue que vou derramar pela vida dela. Oh, Espírito Santo de Deus, isso é amor. É por isso que esse texto ele deve ser meditado, ele deve ser guardado, porque olha o que a Bíblia está dizendo. Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas não basta ele só nos amar, nos escolher, nos perdoar. Olha o que está no verso 9. Olha o que está escrito no versículo 9. Logo, muito mais agora sendo justificados. Aleluia. Seremos por ele salvos da ira. Remandel igidore bacanderevaste. Não basta só ele nos amar, não basta só ele nos lavar, não basta ele nos gerar paz com Deus, acesso à graça, expectativa de glória, alegria no sofrimento. Ele derrama seu amor sobre nós de uma forma tão grande que ele gera em nós uma certeza de glorificação e a certeza que não passaremos pela ira vindoura. Olha esse texto, meu irmão, verso 9 e 10. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Além de ele nos escolher, nos justificar, nos purificar, nos dar direito à eternidade, ele vai nos salvar da ira. E no verso 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. Então olha o que a Bíblia está dizendo, que como estamos justificados, nós seremos salvos por ele da ira. E também por causa da nossa reconciliação com o céu, através da cruz de Cristo, seremos salvos pela sua vinda. Aleluia. Oh, glória. Meu irmão, nós seremos salvos da ira e seremos salvos pela sua vinda. Eu vou repetir para você guardar: nós seremos salvos da ira e seremos salvos pela sua vinda. Seremos salvos da ira e seremos salvos pela sua vinda. Não é pelo nosso mérito, não é porque somos bons,
não é porque merecemos, é porque Ele nos amou primeiro. Vou repetir, não é porque somos bons, não é porque merecemos, não é porque somos bonzinhos, temos méritos, não! É porque Ele derramou sangue. Quando Deus olha para nós, Ele não vê o nosso pecado, Ele vê o sangue. Isso é o poder de ser justificado. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se não há mais condenação, não há mais juízo. Se não há mais condenação, não há mais inferno. Se não há mais condenação, não há mais morte eterna. Não existe condenação. Não existe juízo, não existe inferno para aqueles que estão em Cristo Jesus. Alabacandio, remindi que ele bacandore vasturi e que minahaya. Deus está me mostrando pessoas aqui, meu irmão. Pessoas que estão num calabouço porque pecaram. Pessoas que estão num calabouço porque caíram. Pessoas que o diabo está acusando, que está condenando, que está aí te atormentando. Pessoas que o diabo está te dizendo não tem jeito, você não pode cantar, não pode louvar, não pode pregar, não pode evangelizar, não pode porque você pecou, porque você caiu, porque você isso, porque você aquilo. O diabo não quer que você ouça o poder dessa palavra. Você foi perdoado, você foi justificado. Contra ti não há mais condenação e juízo. Eu estou sentindo a graça de Deus quebrando cadeias nessa noite. Olha o que diz a Bíblia. Vamos para a Bíblia, Apocalipse capítulo de número 12, versículo de número 10. Olha o que diz a palavra. É a palavra que liberta. 12:10 do Apocalipse, a Bíblia diz assim: então ouvi uma grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante de Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Olha o que a Bíblia está dizendo. Olha o que a Bíblia está dizendo. O diabo nos acusa de dia e de noite diante de Deus. Mas a Bíblia está dizendo no versículo de número 11, que os salvos vencem o acusador. Os salvos vencem o acusador não é pelos seus méritos. O salvo vence o acusador pelo sangue do Cordeiro. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! E eu quero concluir essa mensagem te dizendo: você não merece perdão, mas o perdão já está liberado. Você já foi salvo da ira.
E nós seremos salvos da ira que está preparada já. O cálice da ira de Deus já está transbordando. Nós seremos salvos da ira. E seremos salvos pela sua vinda. Meu irmão, não deixe o diabo dominar a sua mente. Porque se ele dominar a tua consciência, ele vai dominar a tua alma. Se ele dominar a tua alma, ele domina a tua vida e ele te paralisa. O sangue foi derramado não pelos bons. O sangue de Cristo foi derramado pelos pecadores. Eu não vim salvar os bons, porque os médicos não precisam de bom, os bons não precisam de médicos, mas sim o doente. Jesus disse: eu vim salvar e buscar o que se havia perdido. Eu vim salvar e buscar o que se havia perdido. O diabo está tentando te escravizar e se ele dominar a tua mente, ele te paralisa. Mas o sangue de Jesus vai quebrar todo o projeto falido do diabo. O sangue de Jesus e a graça que vai te levantar aqui hoje vai fazer você criar nojo do pecado que está querendo te escravizar novamente. O perdão está liberado. O perdão está liberado. Aleluia. E eu sempre digo isso. Jesus não vai abrir mão da tua alma, meu irmão. Jesus não vai abrir mão da tua vida mesmo imperfeito do jeito que você é. Sabe por que ele não abre mão de você? Porque ele sabe o preço que ele pagou para te salvar. Aleluia. Eu vou repetir, sabe por que Jesus não abre mão da tua vida? Você sabe por que Jesus não abre mão da tua alma? Nós vamos orar pelo você, irmã Paula, que quer voltar para Jesus. Aleluia. Jesus não abre mão da tua vida. Jesus não abre mão da tua alma. Porque ele sabe o preço que você pagou para te ter. Você tem preço. Você tem marca de sangue, filho pródigo. Teu lugar não é no mundo, comendo, dando comida para porco e não podendo comer. O teu lugar é na presença de Deus. O Jesus que eu estou pregando aqui, ele quer te salvar da ira. E ele quer te salvar pela sua vinda. Aleluia, eu quero orar. A irmã Paula já é a primeira alma para Jesus. Cadê a segunda vida? Diga aí, eu quero Jesus. Eu quero Jesus, eu quero orar por você, porque hoje é o dia da reconciliação. Hoje é o dia do perdão, hoje é o dia da libertação da tua alma. Aleluia. A irmã Lília Maciel está dizendo, eu quero. Cadê a próxima alma para Jesus? Diga aí, eu quero. Eu quero orar por você, eu quero interceder por você. Eu quero clamar pela sua vida. Glória a Deus. Irmão Anderson Brito está dizendo, eu quero Jesus. Tem mais almas para Jesus? Volte agora. Irmão Francisco Araújo, eu quero. Irmã, Rádio Greco Brasil, eu quero. Volta para Jesus agora. Ô meu irmão, aleluia. Celita Maria, eu quero. Tem mais almas para Jesus? Vem para Jesus agora, meu irmão. Que amanhã pode ser tarde demais.
Amanhã pode ser tarde demais. O dia de voltar é agora. O dia de voltar é hoje. O dia de voltar é agora. O dia de voltar é hoje. Tem mais almas voltando. Não se preocupe que nós, irmã Rose, Anne Bittencourt, eu quero. Aleluia. Leomara Martins, eu quero. Deus é maravilhoso, volta para Jesus. O dia é hoje, é agora. Oh, glória a Deus, eu não estou conseguindo ver os comentários do Facebook, mas eu sei que tem almas para Cristo lá no Facebook também. Nós vamos orar, irmã Lília Maciel. Volte agora, irmã Joyce. Ezequiel está dizendo, eu quero Jesus agora. É agora, o perdão é agora, a reconciliação é agora, a paz com Deus é agora, a expectativa de glória é agora, o sofrimento na tribulação é agora, sentir o amor de Cristo é agora, a expectativa da glorificação. Seremos salvos da ira, seremos salvos pela sua vinda é agora. Aleluia, volte para Jesus. Irmão Vanderlei Iushi, eu acho que é isso, eu quero. Aleluia, irmã Lília, o céu vai te abraçar hoje. Volte para Jesus agora. Volte para Cristo agora. Aceite a Ele agora como teu único e suficiente Salvador. Ele é o único que pode te salvar. Ele é o único que pode te libertar. Ele é o único que pode te transformar. Ele é o único que pode gerar em você essa esperança de glória, essa paz na alma. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua alma, eu quero orar pela sua semana. Os céus estão em festa. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Ana Maria. Ana Célia está dizendo, minha família, eu quero. Glória ao nome de Jesus, o céu é o teu lugar. O céu é o teu lugar, o diabo estava tentando dominar a sua mente, mas o sangue de Jesus está te lavando. O sangue de Jesus está te purificando. Irmã Adriana Bueno, eu quero. Glória ao nome de Jesus. Por essas almas preciosas. Vidas preciosas para o Senhor. Eu quero orar para você. Eu quero orar pela tua vida agora. Hoje é o teu dia. Hoje é o teu dia. Aleluia. Orebacando reui. Remindie que lebaui. Irmão Wellington Maia, eu quero. Volte agora. Aceite agora, reconcilia-te com Jesus agora. Aleluia, Augusto volta dizendo, eu e minha família, eu quero, glória a Deus. São famílias aceitando a Jesus. O perdão está liberado, meu irmão. A porta da graça ainda está aberta. Lemandev ekemi narastia. Aleluia. Vocês não têm noção do refrigério que eu sinto na minha alma, meu irmão. Vendo almas se salvando. Isso aqui não tem dinheiro no mundo que gere essa satisfação de ver almas aceitando a Cristo, reconciliando com Jesus. E eu já profetizo sobre todas essas vidas que estão voltando hoje, que tudo que estava travado e amarrando a vida de vocês vai cair por terra. Ah, Espírito de Deus,
A irmã Paula está dizendo que já teve vários pensamentos suicidas. A morte não vai ter mais poder sobre a tua alma, irmã Paula. Jesus está te lavando, te purificando, te perdoando. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso é o poder do Evangelho. É o poder do sangue de Jesus. É o poder da palavra genuína pregada. É o poder da palavra da cruz. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos orar, meus irmãos, por todas essas almas. Por todas essas vidas preciosas. Vocês são preciosos demais. Preciosas demais. Para ficar no juízo e na vinda de Cristo. Vocês são preciosos e preciosas demais para viver escravo do pecado. O amor de Deus restaura a vida de vocês essa noite. O amor de Deus, e eu quero dizer aqui, meu irmão, tem crente que está nessa live aqui, que vai ser totalmente livre hoje pelo sangue do Cordeiro. O Senhor vai colocar um novo cântico na sua boca. Você vai cantar um cântico novo hoje, porque o perdão está liberado. Você não vai ficar prostrado, você vai ficar de pé na presença de Deus hoje. Hoje. Eu quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus agora. Oh, que unção gloriosa, Pai, está derramada sobre lares, famílias inteiras. Estão te aceitando, estão reconciliando, estão recebendo o perdão divino. Oh, Espírito de Deus. Oh, amado da nossa alma. Todas essas almas preciosas, Senhor, perdoa o seu pecado. Escreve o seu nome no livro da vida. Que a tua palavra seja sobre essas vidas, Senhor. Nenhuma condenação há sobre quem está em Cristo Jesus. Ó Deus, que a tua palavra se cumpra. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Faz tudo novo nessas vidas, Senhor. Muda histórias dessa noite. Troca as vestes do filho pródigo, coloca sandália no pé, anel no dedo. Eu quero repreender toda a condenação do inferno, toda a acusação do diabo. Satanás, saia dessa mente agora. Essa mente está sendo lavada pelo poder do sangue de Jesus. Seja limpo pelo sangue do Cordeiro, seja lavado, seja remido pelo sangue de Jesus agora. Seja livre para adorar, glorificar, falar em línguas estranhas. Seja renovado pelo Espírito de Deus agora. Erabau igidore bacanduri que lebarrastia. Remandu que lebau igidore bacando revastia. Seja renovado pelo Espírito de Deus agora. Seja livre para adorar. Seja livre para engrandecer o teu Deus agora. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Que presença gloriosa. Terabacando revaste, erebacando oremi, kelebahawi. Tem pessoas falando em línguas estranhas em casa. Tem pessoas sendo cheias da presença de Deus agora.
Deixa fluir, meu irmão. Você não é templo do pecado, você é templo do Espírito. Fazia tempo que o Espírito Santo estava querendo te encher. Deixa transbordar, seja cheio, cheio do Espírito Santo de Deus agora. Aleluia. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Deus seja louvado. Deus seja engrandecido, meu irmão, pelas almas preciosas que se reconciliaram, pelas vidas que estão sendo impactadas pelo poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, eu preciso terminar essa live. Mas sejamos firmes e constantes, sempre abundantes. Firmes, constantes, sempre abundantes na presença de Deus. Vocês podem contar com o pastor Carlos, você que precisa conversar, você que precisa desabafar. O meu telefone está aí na descrição, meus irmãos. Esse primeiro telefone, só tenha um pouco de paciência. Mas eu respondo todo mundo, meu irmão. Eu respondo a todos que entram em contato comigo. Se você precisa de ajuda, de conselho, de falar, entre em contato. Nós estamos aqui para lhe ajudar. Nós jamais vamos fechar a porta do céu para você. Eu quero você no céu comigo. Eu quero me assentar nas boldas do Cordeiro ao teu lado. Eu quero me assentar do lado de Abraão, Isaque e Jacó com você. Eu quero andar nas ruas de ouro com você. Eu quero estar por toda a eternidade ao seu lado. Então te atrapalhar eu não vou, eu quero ir para o céu com você. Então se você precisar, eu só vou dizer, tenha um pouco de paciência. Nós estamos aqui para lhe auxiliar e para lhe ajudar. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Deus abençoe a sua semana. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu trabalho. Deus abençoe aonde você colocar a planta do pé. Essa semana, Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Feliz Dia dos Pais a todos, também em nome de Jesus. Deus abençoe, eu vou encerrar aqui. Deus abençoe. Deus abençoe todos.